Então, aí, na aula de hoje, tá? Meu nome é Rosimeire Castro, eu sou psicopedagoga, né? Eu amo ser psicopedagoga, amo ser professora do AE, sabe? Depois que eu comecei a lecionar na educação inclusiva, a minha vida mudou muito. Eu estou aprendendo cada dia mais. Eu sinto um prazer muito grande de trabalhar com criança autista, com síndrome de Down, com deficiência intelectual. E o prazer é maior ainda quando você vê que a criança aprende, né? Quando você vê que o seu trabalho está dando resultado, tá? Então, a aula de hoje, nós vamos falar sobre um teste, né, para avaliar o quê? A, a, a parte da avaliação da leitura e da escrita da criança. Geralmente, gente, você vai avaliar o quê? Então, o que acontece? Na psicopedagogia, meninas, eu vou falar um pouquinho voltado para a psico, tá? Por quê? Porque eu creio que muitas psicopedagogas acabam fazendo inscrição para a aula, né? Então, na psicopedagogia, a gente começa a observar a criança lá da EOCA, tá? Da EOCA, a gente observa a criança. Então, na EOCA, a gente começa lá na queixa da mãe. Geralmente, a queixa vem o quê? A criança tem dificuldade na leitura, na escrita, na matemática, não consegue fazer cálculos matemáticos. Ela lê muito bem, mas na matemática não consegue realizar cálculos. Ou ela vai muito bem na matemática, e quando chega na linguagem, ela tem dificuldade de ler, de escrever, de interpretar, tá? Então, o que acontece? Então, aí no caso, o curso é voltado, a aula é voltada para psicopedagogos, tá? Então, quando nós vamos... Então, a pasta do teste é essa pasta aqui, ó, tá? Eu peguei, o que eu fiz? Fiz uma readaptação, eu deixei o teste bem bonito, tá? Então, aqui tem toda a parte da explicação, tá? Ó, tudo que eu vou falar, muitas coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá aqui nessa explicação todinha aqui, como que aplica. Deixei bem lindo, bem bonito. Todo mundo vai colocar essa pasta também, quem for querer adquirir, tá? Aqui tem um protocolo que eu fiz para você fazer uma avaliação qualitativa, um teste qualitativo, como a criança foi na leitura e como a criança foi na escrita. Porque é tudo preparo para você fazer um bom relatório depois. Aí o instrumento avaliativo da leitura, tá? Começa aqui, eu separei a leitura da escrita, então a gente começa a trabalhar com reconhecimento de discriminação de sons. Só que isso aqui, gente, eu vou deixar só para vocês verem o tanto que deu, tá? Ó, tudo isso aqui, tá? É a avaliação do teste, tá bom? Só para vocês verem que deu bastante trabalho para deixar essa pasta pronta que eu também uso, tá bom? Boa noite para todos que estão entrando, tá? Então é o Boa seguinte, noite. a aula, tá? Boa noite. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os... Antes de começar a falar do teste, eu preparei isso agora à tarde, mas tem muita coisa para ensinar, tá, gente? A gente pode falar sobre a linguagem, sobre a parte fonológica, é muita coisa, né, para ensinar. Então, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, tá? Então, o que que eu resolvi, né? Eu resolvi falar com vocês um pouquinho sobre os métodos de alfabetização, porque nosso Brasil é muito grande e nós temos vários tipos de método, nós temos escolas que elas ainda trabalham com método analítico e temos escolas que trabalham com método sintético, tá? Então, para vocês terem uma diferenciação dos métodos, para depois se você pegar uma criança na clínica, e aí você precisa saber qual é o método de alfabetização que essa escola está usando. Eu estou falando, não estou falando aqui de métodos de ensino, tá, gente? Estou falando de métodos de alfabetização, tá? Então, ao se pensar em alfabetização, surge um embate. Qual é o método mais adequado? Como superar as dificuldades de aprender a ler e a escrever encontradas nas crianças? Então, eu falo assim, gente, na minha opinião, como professora do AE, tá? Para a criança que tem dificuldade de aprendizagem na escola, eu penso assim, que você tem que usar de todos os recursos para que a criança aprenda, que ela se desenvolva na alfabetização. Se o método sintético não está dando certo, vai para o analítico, né? Se o analítico não está dando certo, vai para o sintético. Então, você tem que ver qual que dá mais certo com o seu aprendente para que ele avance nessa leitura escrita. Agora, se você ficar lá, não, só né, tal método, eu posso usar só esse, porque é esse que está na minha concepção de ensino, do lugar que eu trabalho. Aí o que acontece? Aquela criança vai ficando para trás.
vai ficando para trás, não vai aprender. Principalmente, gente, uma criança com uma hipótese de dislexia, tá? A criança com uma possível hipótese de dislexia, depende do método, ela não avança. O meu áudio está baixo? Eu aumentei bastante o áudio aqui, viu, gente? Está bom. Ó, eu estava baixo mesmo, mas eu aumentei. Então, se você perceber que aquela criança, por exemplo, né, eu tenho 2 crianças com síndrome de Down, que em 3 meses consegui alfabetizar da letra para o texto, não do texto para a letra, entendeu? Então, que vocês vão ver essa diferença aqui, tá? Então, o processo de alfabetização é mais complexo do que a gente imagina, porque, gente, aqui, nessa aula de hoje, eu não vou falar sobre a parte da neurociência, tá? Que geralmente as aulas, eu até posso falar um pouquinho, mas não vou voltar muito para a parte neurocientífica, né? Porque hoje tudo é neurociência. A criança, às vezes, não aprende, ela não consegue ser alfabetizada porque ela tem algum problema no cérebro dela do lado direito, que é o lado da linguagem, que é a área de Wernicke, tá? Que é a área do reconhecimento das palavras, ou a área de Broca, que é o lado da fala, né? Onde você ouve e articula essas palavras, né? Então, o processo de alfabetização é muito complexo, pois é a partir dele que milhares de pessoas aprendem a ler e a escrever. O mais preocupante é que, para se alfabetizar, usa-se métodos como o tradicional, que engloba o analítico e o sintético, ou o construtivista. A dúvida é, qual deles seria mais indicado para alfabetizar? Criar alunos capazes de construir o seu próprio conhecimento, ser participante e crítico na sociedade. Então, a gente, não importa o método, né? A gente tem que criar a criança, uma criança capaz de construir o seu próprio conhecimento. Então, eu penso assim, não importa o método, eu acho que sempre tem que trabalhar com Vygotsky, tá? Antes de começar uma aula, fazer sempre o levantamento de conhecimentos prévios, tá? Do que a criança sabe sobre aquele assunto, né? E diante como que pode ser esse levantamento de conhecimentos prévios? Pode ser através de imagem, pode ser através de um filme, né? Pode ser através de uma conversa, um debate na sala de aula, pode ser do professor colocando uma letra na lousa e perguntando que letra que é essa, certo? Com essa letra, quais palavras eu posso escrever com essa, falar, né? Quais palavras começam com a letra A, por exemplo? E aí você vai fazendo o quê? Vai fazendo o levantamento de conhecimentos prévios dessas crianças, para depois você partir para o conteúdo. Então, eu acho que assim, não importa o método, é importante você, tá? Sempre fazer levantamento de conhecimentos prévios de maneira dinâmica, de maneira que as crianças participem, que as crianças falem, que você envolva essas crianças. A Rose ficou mudo. Ficou muda. Acho que travou. Pois é. Rose caiu. Deve ter caído a internet dela. Sim, eu acho. Vou dar uma olhadinha no grupo ali, porque às vezes ela comenta no grupo. Não, né? Garrafa de café.
A aula está travando assim, deve pegar da tarde, né? Eu acho que ela tá voltando. Eu não consegui botar a minha aula. Eita. Eu não consigo. Gente, que eu esqueci de pôr para gravar. Agora que gravou. Esqueci. Riscos. Quais são os riscos do método global? O trabalho sistemático com as unidades menores, que são parte da estrutura básica da língua escrita, pode ficar enfraquecido, diferente do contrário do método fônico, tá? Além disso, o uso só de textos para fins escolares não é positivo. A criança precisa conviver com textos reais também. Agora eu tenho aqui, gente, ó, tenho vários tipos de. Tenho aqui um infográfico com todos os métodos aqui. Então, quando eu falo do método sintético, tá? Eu falo do alfabético, do fônico e do silábico. Sintético, grave aí. Quando eu falo método sintético, é da letra para o texto. Então, estou falando do alfabético, do fônico e do silábico. O método sintético estabelece uma correspondência entre o som, tá? Se eu falar o F, eu vou falar tá? Se eu falar o C e o outro, gente, o S, ele tem vários fonemas. Só a letra S, eu tenho para 5 fonemas, 5 sons diferentes. Só pegando o S. Então, por isso que é legal trabalhar o fônico, porque você trabalha toda essa diferenciação para a criança. Então, o método sintético estabelece uma correspondência entre o som e a grafia, entre o oral e o escrito, através do aprendizado por letra, ou sílaba por sílaba, ou palavra por palavra. Então, o sintético, eu tenho o alfabético, na qual o estudante aprende inicialmente as letras, depois forma as sílabas, juntando as consoantes com as vogais, para depois formar as palavras que constroem o texto. O texto é construído depois, tá? No método sintético, eu tenho o fônico. O método fônico consiste no aprendizado através da associação entre fonemas e grafemas, ou seja, os sons e as letras. Dentro do método sintético, eu tenho o silábico. No silábico ou silabação, o estudante aprende primeiro as sílabas para formar as palavras. Ele não trabalha com o som das letras, entende? Aí eu tenho do outro lado, uma outra vertente, que é o método analítico. No método analítico, eu tenho o método analítico com palavração, tá? Primeiro, o que é o método analítico, né? Fazendo uma revisão aqui, tá? O método analítico depende que a leitura é um ato global e audiovisual. Partindo desse princípio, os seguidores do método começam a trabalhar a partir das unidades completas de linguagem, para depois dividi-las em partes menores. Então, começa a trabalhar do texto para a palavra, tá? Não trabalho fônico. No método analítico, não se usa o fônico, não trabalho os sons das letras, tá, gente? Nem sílabas, tá? Então, dentro do método analítico, eu tenho a palavração. O método analítico, que é voltado para a palavração, que tá? Parte da palavra primeiro, existe contato com os vocábulos em uma sequência que engloba todos os sons da língua e depois da aquisição de um certo número de palavras, inicia-se a formação das frases. Eu tenho um método analítico, onde eu falo da sentenciação. A unidade inicial do aprendizado, métodos mais simples, as sílabas.
Depois eu tenho o método analítico, que é o global, que é o mais utilizado no nosso país, tá? Que é o método composto por várias unidades de leitura que tem começo, meio e fim, sendo ligadas por frases com sentido para formar um enredo de interesse da criança. Então, falei para vocês métodos, certo? Agora eu vou começar a falar do protocolo de avaliação, tá? Que é esse instrumento aqui que eu montei, né? Eu fiz uma adaptação que ficou bem bacana, que eu vou falar desse aqui agora, que está na minha lojinha virtual, para quem tiver interesse, que é www.neuroensino.com.br, tá? Para quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá que tem um vídeo, tá? Então, quando eu falo agora do teste, tá? Da avaliação da leitura escrita, o instrumento de avaliação qualitativa da Regina Morizotti, eu vou trabalhar a leitura, que é a prova 1. Primeira coisa, gente, saber se a criança sabe se tem o reconhecimento e discriminação dos sons na leitura. Eu vou trabalhar o ritmo e a entonação. Depois vem a parte da escrita, que eu vou trabalhar a discriminação fonética, a análise e sucessão de sons, que são as pseudopalavras, memória auditiva de frases, ditado, evocação e organização do pensamento. Então, para a Regina Morizotti, né, as crianças em idade escolar com queixa de dificuldade de aprendizagem, consciência fonológica. Por isso que a gente tem que estudar consciência fonológica, gente. A maioria dos testes, a gente que está na psicopedagogia, a maioria dos testes, eles são voltados para a consciência fonológica, tá? E algumas avaliações específicas que podem indicar as possíveis falhas na estruturação da linguagem escrita que estejam repercutindo no desempenho escolar em geral das crianças. Isso acontece geralmente em crianças que estão lá na fase do 3º ano, 4º, 5º ano. Geralmente, a criança do 1º ano, ela passa lá, né? Às vezes passa de ano sem saber ler e escrever, vai para o 2º ano, quando chega no 3º, que procura psicopedagoga, né? Então, englobar a enunciação dos fonemas, se a criança articula bem os sons da fala, o vocábulo e a lógica verbal, se ela relaciona o grau... É assim, então eu tenho a criança lá na minha avaliação psicopedagógica, lá na EOCA, tá? Que é a entrevista operativa sentada na aprendizagem, que é uma avaliação do psicopedagogo, certo? Que aí, hoje lá, já vou perceber. A criança, a articulação fonêmica dela é boa, tá? A fala, os sons que ela emite estão corretos, certo? O vocábulo dessa criança, ela tem lógica verbal. O vocábulo desse meu aprendente está de acordo com a idade, certo? Que chega um aprendente para você com 12 anos, 5º ano, ainda não sabe ler, não sabe escrever. E quando você conversa com essa criança começa a trocar as letras, começa a falar uma fala infantilizada, né? Ela começa a trocar o L pelo R, sei lá, faz as trocas fonológicas. Essa criança deve ter algum transtorno. É possível que essa criança tenha algum transtorno no neurodesenvolvimento e que ainda não foi diagnosticado, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que observar, tá? E a avaliação da linguagem da criança na psicopedagogia começa desde a primeira sessão. Da primeira sessão com a criança é o quê? A EOCA e caixa lúdica. Então, você tem que saber, tá? Avaliar essa criança muito bem avaliada na EOCA. Então tem o formulário da EOCA que você tem que seguir, tá? Tem várias questões para você colocar o xizinho, como que a criança se comportou, como que é a fala, como que é a escrita. Na EOCA você descobre se ela sabe ler, sabe escrever, a consciência fonológica dela, como que tá a fala. Porque se a criança fala errado, gente, se a criança fala zóio, ela vai escrever zóio. Ela não vai escrever olho, entende? Então, a criança, se ela falar errado, provavelmente ela vai escrever do jeito que ela fala. Tá? Isso aí acontece do quê? Como que é a interação social dessa criança em casa, né? Se os pais falam errado, provavelmente ela também vai falar errado, tá? Então, quando a queixa estiver relacionada à leitura e à escrita, é preciso verificar o nível de consciência fonológica, é a primeira coisa que a gente tem que verificar nessa criança. Como que está a organização de pensamento dessa criança? Como que está a fluência de leitura dessa criança? Como que está a competência da escrita dessa criança? São 4 itens que nós precisamos de analisar
quando nós estamos ali, até no momento da EOCA mesmo, avaliando as testes, né, que você vai aplicar, tá? Então, a nossa linguagem é uma construção de signos. Para compreender bem esse conceito, é importante lembrar que a linguagem humana é única, porque é constituída por signos escritos, que se articulam entre si, ganhando significado. E, gente, a escrita, ela é recente, ela tem 5.000 anos, tá? Antes de Cristo, né? 5.000 anos de Cristo. Então, o que acontece? O ser humano teve que inventar a escrita para facilitar a vida, tá? Porque se não fosse a escrita, como que seria a nossa vida hoje, né? Imagina, a gente sem a escrita. Como que seria? Pensa aí, certo? Então, a escrita foi a invenção do ser humano. Não, a escrita é uma coisa que não existia, tá? Então, o signo, tá? Então, como que são, né? Como é que é constituído, né? Nosso alfabeto. Ele é constituído por signo, morfema e grafema, tá? O que é o signo? Signo é o elemento constituído da língua, que é composto por 3 elementos. O fonema, que é o quê? O som. Então, toda vez que eu tenho lá uma letra, né? E essa letra tem 2 tracinhos, um tracinho do lado direito, uma barra, né? Uma barra, a letra S, ela está entre 2 barrinhas. A letra F está entre 2 barras, né? Então, quer dizer que eu quero falar ali o fonema do S. Fonema do F. Então, a gente tem que aprender os fonemas, tá? Então, o signo é o elemento constituído da nossa língua, que é composto por 3 elementos. Primeiro, o fonema, que é o som. Segundo, o morfema, que é o nome da letra. Então, quando eu falo, né, a letra F, né, E-F-E, certo? Eu falo o nome da letra. H, A-G-A, M-E, M-E. Lógico que a gente, né, é como a gente fala o nome da letra, tá? E nós temos o grafema, a forma gráfica de como escrever essa letra. Então, por isso, gente, que quando eu falo aqui desse livro aqui, por exemplo, certo? Já começa a trabalhar o grafema para a criança, já começa a ensinar para a criança, tá? Os vários tipos de letras. Então, não fica só na letra caixa alta, não. Já alfabetiza o seu aprendente, já ensinando a ler imprensa, ensinando a cursiva, certo? A imprensa. Por quê? Porque a criança um dia vai ter que aprender, né? Saiu do primeiro ano, saiu da pré-escola, gente, ela vai ter que aprender, principalmente a letra imprensa, né? Certo? Principalmente a letra imprensa. Deixa eu ver se aqui tem também. Vou mostrar. Certo? Então o nosso sistema de escrita ele é constituído pelo signo, pelo morfema e pelo grafema. Tá? Tá bom? Deu para aprender? Pelo fonema, pelo morfema e pelo grafema. Não pode esquecer disso. Tá? Então, o fonema é o elemento do signo que menos muda no contexto, tem acesso em idade mais tenra, quando começa a balbuciar, quando ela fala ba, né? Nem lembro mais como é balbucio de bebê, porque no livro Os Neurônios da Leitura, o DRN, ele fez uma pesquisa que o balbucio, esse balbucio é no mundo inteiro, todos os bebês, eles balbuciam da mesma maneira, tá? Certo? Porque a criança, ela ainda não está aprendendo, não aprendeu a falar, né? Ela vai aprender a falar conforme ela vai crescendo, né? Então, aprender o código do sistema de escrita dela, fonêmico, conforme ela vai crescendo. Então, no mundo inteiro, de acordo com o DRN, do livro Os Neurônios da Leitura, os bebês balbuciam igual no mundo inteiro. Então, geralmente, eles vão falar pá, 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 né? Então, esse é o signo, tá? Quando eu falo de fonema, na fala, os fonemas são enunciados de forma contínua, sem qualquer interrupção, pois os sons são emitidos articulados uns aos outros. Como eu estou falando com vocês aqui agora, né? Os fonemas eles já vão se tornando de uma maneira contínua, que faz parte aqui do meu processo cerebral, de uma maneira muito rápida, né? E sem interrupção, certo? E na escrita, isso não acontece da mesma forma. Ao registrar o som, é preciso que se corresponda um grafema, que é a forma como se escreve,
para cada som que é o fonema emitido, o que torna a escrita segmentada. Como eu falo casa, por exemplo, né? Se a criança ainda não decodificou casa, o S não tem som de Z. Então, o S na língua portuguesa tem vários sons, né? Então, a criança vai ter que aprender qual que é o som de casa, né? Depois eu tenho a consciência fonológica. A consciência fonológica é a percepção de que cada som emitido, que é o fonema, corresponde a um símbolo, que é o grafema. Então, eu tenho, por exemplo, faca. Vamos pôr mala, né? Então, qual que é o fonema de mala? É a, a. Aí, quando a criança aprende pelo fônico, ela já sabe que é mala, entende? E aí, que é o fonema. E quando eu falo grafema, é a palavra escrita mala, tá? Aí, quando eu falo da linguagem também, eu tenho conhecimento logográfico, implica no reconhecimento das palavras por meio de esquemas perceptivos. Dessa forma, a pista para o reconhecimento da palavra pode não ser letras, mas o contexto de cor de cada palavra e do fundo e o formato da palavra. Então, a criança, por exemplo, Coca-Cola, né? Então, a criança vai decodificar Coca-Cola por causa do logográfico da escrita Coca-Cola. Ou Todd. Vocês podem ver, né, gente, que geralmente os rótulos, né? Eles são bem chamativos para a criança, às vezes, sem saber ler, ela sabe que ali é Todd. Ela sabe que aquela garrafinha ali é a Coca-Cola. McDonald's, ela sabe que aquele símbolo do McDonald's é o McDonald's. Então, eu falo de conhecimento logográfico, sabe? Então, é pelo esquema perceptivo. Aí, a palavra tem uma pista, na qual eu sei que está escrito ali através de pistas, tá? E quando eu falo do conhecimento fonológico, ele implica também analisar as palavras e seus componentes, que são o quê? Os grafemas e os fonemas. Então, na alfabetização fonológica, gente, vai sempre estar trabalhando junto grafema e fonema, grafema e fonema. E vários tipos de grafemas, né? Porque nós temos vários tipos de grafemas. Eu não sei como é em outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Eu não sei se lá no grafema deles, se eles, por exemplo, escrevem só caixa alta, já a criança já é educada a não escrever cursiva, por exemplo, eu não sei como que é. Mas aqui no nosso país, né, tem criança que escreve imprensa, tem criança que vai escrever caixa alta, tem criança que vai escrever cursiva, tem criança que vai misturar a caixa alta com a imprensa, tem criança que vai fazer uma mistureba então, assim, tudo é ensinado. Se a criança ali não for ensinada para escrever cursiva, ela não vai escrever cursiva, certo? Ela vai escolher do jeito que ela quer escrever, ela vai escrever do jeito dela. Aí, quando chega para você lá na psico, tá aquela criança, aquela letra, tudo cheio de garrancho, né? E quando é adolescente, aí ainda pior ainda, como é que você vai tirar uma coisa que a criança já está acostumada a fazer errado? Aí, quando chega na redação da prova do Enem, ou põe emprego, aí que a gente vai ver aonde que vai perceber que aquilo está prejudicando a vida dessa criança, pode prejudicar, né? Então, o conhecimento fonológico implica em analisar as palavras e seus componentes, tanto os grafemas e fonemas, e utilizar para codificação regras de correspondência entre letras e fonemas, tá? Então, o conhecimento lexical, que implica na construção de unidades de reconhecimento nos níveis lexical, que é a palavra, quando eu falo do léxico, né, estou falando da palavra, e o morfêmico, eu estou falando do nome da letra, com isso, partes das palavras podem ser reconhecidas diretamente, sem conversão fonológica. O uso dessas 3 rotas pode acontecer da seguinte forma: o uso predominante da rota fonológica pode levar a que, na ausência de pistas contextuais, a palavra pode não ser reconhecida, tá? Então, tem um teste que eu não trouxe ele aqui, só tem um livrinho dele aqui. Vou mostrar para vocês. É isso aqui, gente, ó. O teste está lá na clínica, tá? Então, a criança que ainda não sabe ler e escrever, esse teste aqui é bem bacana na WK Editora, tá? Também, ele é comprado. Aqui é a parte teórica do teste. Aqui não tem as imagens para mostrar para vocês. Mas o teste, ele é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, eu tenho uma palavra em cima, vamos supor, sofá, né? E aí embaixo
tem a palavra sofá. Aí no teste eu tenho lá, sofá, cama, cadeira, né? Qual desenho nessas 3 figuras representa essa palavra? A criança aponta para a cadeira. Por quê? Porque ela não teve ainda um reconhecimento na sua rota fonológica. Por exemplo, se ela tivesse, né, essa construção, pelo menos ela ia saber que o sofá começa com S, do S, certo? Então, aí fica como indicação esse teste aqui, ó. Tá, gente? Nota o nome aí, tira foto. Então, ele tem um caderno de aplicação, tem que comprar, ele vende separado, mas tem que comprar junto. Ele tem que ter a parte teórica aqui, tá? Então, ele é bem legal também para criança que ainda não sabe ler e escrever, tá, gente? Para criança que não sabe ler e escrever esse teste. Então, por exemplo, uma criança de 5º ano que ainda não sabe ler e escrever, né? Então, pelo menos, você consegue identificar ali como que tá essa parte da pista dela, do reconhecimento das palavras na sílaba inicial, né? Por isso, como fônico, trabalha-se muito com sílaba inicial, sílaba final, né? O uso predominante da rota fonológica leva o indivíduo a ser capaz de ler corretamente palavras regulares com correspondência direta entre fonema e grafema, mas perde a habilidade de ter certas palavras irregulares. Então, na nossa língua portuguesa, nós temos as palavras regulares e irregulares, tá? E as regulares, como eu falo assim, boneca, é uma palavra regular, né? Eu tenho só um fonema para cada letra, então é mais fácil para a criança. Agora, se eu falar flecha, né, por exemplo, aí para a criança é mais difícil, são as palavras o quê? Né? Mais difíceis delas decodificarem. Então, o uso predominante da rota lexical pode levar ao reconhecimento de palavras de uso frequente e a dificuldade com aquelas que não fazem parte do vocabulário usual do indivíduo. Gente, mas é assim que começa mesmo o processo de alfabetização, né? A criança começa a decodificar as palavras regulares, e depois que ela, com o tempo, que ela vai reconhecendo as palavras irregulares, que é chamado de rota lexical, tá? Então, chama atenção o fato que 3 rotas não são excludentes, e sim simultâneas, no leitor e escritor, tá? Competentes. Porém, no leitor iniciante, a rota fonológica é aquela que possibilita a aprendizagem mais eficazes, porque toda palavra capaz de ser ouvida tem uma forma fonológica que leve à forma lexical, que é no caso da leitura da palavra, tá? Por isso, no diagnóstico psicopedagógico, avaliar a consciência fonológica é importante para se levantar hipóteses acerca das dificuldades que possam estar presentes na aprendizagem da leitura e da escrita. Então, você começa a avaliar essa consciência fonológica da criança na clínica desde a EOCA, tá? Desde a primeira sessão, que geralmente é a EOCA, tá? Aí você começa, igual eu falei, você começa a observar a fala dessa criança, se ela não troca os fonemas, a escrita dela, se ela não troca as letras na hora de escrever também, tá? A avaliação da consciência fonológica parte do princípio de que a leitura só se concretiza, de fato, quando o sujeito adquire o princípio alfabético da língua, que, para isso, 3 fatores são necessários. Quais são? A consciência de que é possível segmentar a língua falada em unidades distintas. A consciência de que tais unidades reaparecem em diferentes palavras faladas. O conhecimento das regras de correspondência grafemo-fonêmica. Então, no meio do diagnóstico psicopedagógico proposto, tá? Segure-se a utilização da prova de consciência fonológica desenvolvida por Alessandra Capovilla e Fernando César Capovilla, por sua simplicidade e facilidade de aplicação. Por ser um teste livre, ele está lá na lojinha, tá, virtual para vender, porque ele é uma aplicação bem simples e ele está como teste livre, tá? Sua avaliação é qualitativa, devendo a terapeuta anotar os tipos de erros, as trocas e omissões ou acréscimos cometidos pelo avaliado. Convém lembrar que essa prova pode ser aplicada em crianças que ainda se encontram em estágio de educação infantil, pois é totalmente oral, não exigindo nenhum tipo de leitura pelo sujeito, assim como naquele que já foram alfabetizados e apresentam dificuldade de leitura escrita. Uma possível criança com
uma dislexia, né? Então, uma criança de 4º, 5º ano não está lendo, ela pode ser uma dificuldade de aprendizagem, que é passageira, que realmente ela não foi alfabetizada, ou essa criança, ela pode ser uma possível criança disléxica também. Aí, agora entrando no teste, quando eu falo da avaliação da leitura, tá? A terapeuta mostra as letras e as sílabas que a criança as nomeia ou as lê uma de cada vez. Então, aí eu tenho aqui, né, no meu slide aqui que eu estou dando aula, eu tenho as letras I, A, O, U, E, A, Eu, Ia, Ui, Ua. Então, você vai mostrar, entendeu? Aí você vai pegar o teste e vai... Aqui o meu já está na pastinha. Então, você vai passando as letras. É simples, gente, para gente que já sabe ler, tá? Mas uma criança que ainda não está alfabetizada e não sabe ler, é isso aqui. A gente tem que saber o que sabe e o que ela não sabe. Então, você vai mostrando a prova 1, reconhecimento dos sons. É para crianças que não estão alfabetizadas ainda, tá, gente? Então, então ela vai falar, ó, I, aqui ela vai falar A, O, né? U, E, aí ela vai falar ai, eu, ia, ui, ua, né? E vai falar todas as letrinhas aqui que está no teste. E você vai anotar qual que ela acertou, qual que ela errou, como que ela pronunciou, né? Né? As, ei, algumas repetem, né, gente? Como que ela pronunciou o M? O se ela não confundiu, se ela não inverteu, certo? Tudo você vai anotar, porque é um teste qualitativo. Então, qualquer erro dela, aí você vai estar anotando. Depois tem a prova de reconhecimento de sons. Então, eu tenho o primeiro grupo, tá? Aqui, no caso, é o primeiro grupo, segundo grupo e terceiro grupo. Aqui no slide está errado, gente? Então, ela vai falar... Então, a criança, como a nossa alfabetização não é fônico, tá? Não é fônico. Então, talvez ela for reconhecer os sons mesmo, ela teria que falar assim, o som da letra, entendeu? Certo? Mas, como o nosso sistema não trabalha os sons, se ela falar P, B, também você não vai dar errado para ela, né? T, D, C, G, F, V, S, Z, X, J, tá? Aí vem o terceiro grupo, M, H, L, LH e o RA, né? Aí você vai ver se ela reconhece o reconhecimento do som das letras, tá? Aí depois tem a prova de ritmo e entonação. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu tenho o primeiro grupo, segundo grupo, ó, já passei tudo aqui, certo? Depois o terceiro grupo. Depois vem a prova de ritmo e entonação. Quando eu falo de ritmo e entonação, gente, eu estou falando de leitura de textos. Como que é a leitura dessa criança em relação ao ritmo e entonação em relação ao texto, tá? Então, que no caso falou aqui, né? Quer dizer que no reconhecimento do som, esse teste aceita o nome da letra, aí vai ficar a seu critério. Porque eu penso assim, gente, é tão complicado quando chega nessa parte, porque as crianças do nosso país não sabem o som das letras. As nossas crianças não sabem o som das letras. Se você for, como ele é qualitativo, se você for levar pelo lado do som das letras, quer dizer que primeiro você começa pelo som das letras. Mas qual que é o som, né, da letra P, né? Eu quero que você me fale o som dessa letra. Ela não vai falar, eu tenho quase certeza, ela não vai falar o som, ela vai falar P e B, porque ela não foi alfabetizada para falar o som das letras, tá? Então, tem muito teste lá do Fernando Capovilla, tá? Que tem que falar o som, a gente tem que falar o som da letra para ela escrever, ou para ela repetir, certo? Só que eu também acho muito complicado. Como ele é qualitativo, aí você pode até mesmo
aceitar o nome da letra. Agora, se for um teste quantitativo, aí você não pode aceitar. Aí você vai colocar como realmente erro. Por quê? Porque o teste quantitativo, ele tem padrão de score, ele tem a classificação, né? Então, você vai saber que aquela criança não sabe o som daquelas letras, então você, se for uma possível criança com uma possível dislexia, então você sabe que você vai ter que trabalhar o som das letras com ela. Entendeu? Tanto os testes qualitativos como os testes quantitativos, gente, que a maioria dos testes, eu gosto muito dos testes da Menon, tá? São testes pagos, que a gente compra eles lá no site da Menon, eles são quantitativos, certo? Só que também você vai avaliar tanto quantitativamente, mas também faz uma avaliação qualitativa ali do teste, não fica só no quantitativo também, tá? Então, quando eu falo agora do ritmo e entonação, para esta prova, a terapeuta deverá selecionar um texto que esteja de acordo com o nível da escolaridade da criança avaliada. Pedir à criança para que leia o texto silenciosamente. Então, gente, ó, esses são os textos lá do teste mesmo, tá? Só que assim, se você achar que esse texto está muito difícil para essa criança, não tem problema de você pegar o outro texto, digitar e colocar na sua pasta, porque ele é qualitativo, tá? Então, você também pode estar mudando esses textos aqui. Observar, então, primeiro você vai pedir para a criança estar tá lendo silenciosamente. Então, no caso aqui, primeiro ano, tá? Até aqui no texto está escrito aqui, pedir à criança para que leia o texto silenciosamente. Tem a consigna aqui. Observar se acompanha a leitura com o dedo, se faz subleitura labial, não consegue ler mentalmente, enunciando as palavras bem baixinho. A criança, em voz alta, observar se cinéticas na leitura, como são feitas as pausas, se a leitura é esforço de decifração. Então, ela conta coisa que a gente tem que observar. O teste quantitativo que eu indico são os testes da Memnon. Vou escrever aqui, ó. Memnon. Tem os da Memnon, tem o TDE2, tá? São os quantitativos. Eu tenho... tem mais, tá, gente? Quantitativos, tá? Tem score. Tá? Os da Memnon tem vários, são ótimos, tá? E você compra só uma vez, aí você pode imprimir quantas vezes quiser. Então, é muito bacana que você não precisa, tá? Você não precisa ficar comprando, você compra uma única vez. Agora, no Black Friday, custa R$258 cada teste, e na Black Friday, talvez, eles às vezes baixam para 50% do valor. Então, é o momento de comprar por R$100 cada teste. Então, aproveita, fica de olho, tá? E aí, o que acontece? Os testes da Memnon, você compra uma única vez e você sempre vai ter ali para você imprimir e aplicar no seu aluno. Aí você precisa de comprar os livros de cada teste, tem o volume 1, 2, 3. Agora tem o 4, que é o Cubos de Corse, né, que eu já comprei. E aí você precisa de estudar toda essa parte teórica, como fazer a correção, para chegar numa avaliação qualitativa, quantitativa, se ele está abaixo da média, na média ou acima da média, entendeu? Tá? E aí tem todo o score lá para você avaliar. Então, na Booktoy tem vários testes, viu, gente? Quantitativos também. Então, tem outros também, que eu não lembro o nome agora, tá bom? Então é o seguinte. Então, no teste da leitura. Então, a casa da tartaruga. Aí tem esse textozinho, texto pequeno aqui, tá vendo? Aí eu coloquei ele em caixa alta, porque crianças primeiro ano geralmente vão ler caixa alta, né? Então, você vai pedir para a criança estar lendo esse texto, aí você vai observar se ela lê, por exemplo, será que ela vai ler tartaruga? Será que ela vai ler pequititinha, né? Que é uma palavra irregular ali, difícil para ler. Então, é o seguinte, aí você vai observar aonde está a dificuldade da criança. Primeiro, vai pedir para a criança ler silenciosamente, tá? Se ela não conseguir ler nada, você vai avaliar lá, vai escrever que ela não sabe, né, nem reconhecer nenhuma palavrinha do texto, certo? Então, vai ter que trabalhar muito a alfabetização dessa criança, tá? Então, observar se a criança acompanha a leitura com o dedo, se faz subleitura labial,
não consegue ler mentalmente, enunciando palavras bem baixinhas, se ela fala na hora que está lendo, se ela fica, né, mexendo os lábios, a postura dela até aqui, gente, ela senta certinho assim, ela senta assim, né? Ela coloca o olhinho muito pertinho do texto para ler, você já pode colocar como indicação, tá? Para a mãe estar encaminhando para o oftalmologista, certo? Então, se você vê que até isso a gente tem que observar. Depois você vai solicitar, depois a criança leu o texto silenciosamente, aí você vai pedir para ela ler oralmente, em voz alta. Aí você vai observar se ela faz troca fonética, tá? Se o ritmo dela está de acordo com a criança do primeiro ano, ela precisa ler 50 palavras em 1 minuto. Tem uma tabelinha. Acho que eu vou colocar a tabelinha aqui no teste, gente. Importante. Vou colocar. Então, criança primeiro ano, 50 palavras por minuto. Segundo ano, mais ou menos 80 palavras por minuto. Terceiro ano, mais ou menos 100, 90 palavras, 100 palavras por minuto. Então, vai aumentando. Conforme aumentando a escolaridade, tá? Vai aumentando o número de palavras por minuto. Um adulto, ele deve ler pelo menos 250 palavras no minuto, tá? Mas ler, entender o que leu, porque também se ele não entender o que leu, ele acaba sendo um analfabeto funcional ali, né? Tá? Então, você vai observar se a criança não tem trocas fonéticas na leitura, se o ritmo dela está adequado, se ela vai ler assim, certo? Então, ela não está conseguindo decodificar no tempo certo as palavras. Se ela está indicando muito esforço para essa decifração. Tá? Então, tudo isso é ritmo e entonação, certo? Textos por faixa etária foram retirados da obra Compreensão da Leitura 1 e 2 de Felipe Allende, tá? Critérios de avaliação. A avaliação pode ser feita em 2 níveis: nível geral de compreensão de textos, rapidez de compreensão de leitura, nível geral de compreensão de textos, atividades, tá? Compõem cada seleção de textos, foram elaboradas com vistas ao desenvolvimento das habilidades de compreensão. Se o professor pretender avaliar o nível geral de compreensão de um texto, por parte do aluno, poderá fazer utilizando como instrumento a técnica close, que aparece no final de cada ficha. Aplicação. Então, antes de aplicar essa prova, pede-se ao aluno que leia a seleta completa com as palavras omitidas e pense no vocábulo que melhor complete cada um dos espaços pontilhados. Em seguida, ele deve reler a seleção e escrever as palavras omitidas, dispondo de um bom tempo para isso. Deve-se apurar o número de respostas corretas, considerando como tais as palavras escritas que produzem ou não alterem o significado do texto. Isso é chamado de técnica close, tá, gente? Se a avaliação tiver por objetivo a aferição, só se deverá aceitar a palavra exata, já que a aceitação de sinônimos reduz a confiabilidade. Então, como é um teste qualitativo, aí você vai decidir, tá? Dadas as respostas corretas, traz seu percentil, tendo por base o número de palavras omitidas em cada lição. Para facilitar a tarefa do professor, em cada texto close, indicamos os números de omissões. O close serve para avaliar o nível funcional da compreensão da leitura, com um instrumento específico surgido do próprio texto. Quem não sabe o que é teste close? É um texto. Deixa eu pegar um para vocês lerem aqui. É um texto, a tua criança lê o texto, tá? Eu tenho um livro da Booktoy, que é todinho técnica close, tá? Eu tenho o texto, a criança lê o texto, certo? Técnica close. Aí, no caso aqui, tem algumas perguntas do texto para trabalhar a compreensão leitora, certo? Depois, o close é isso aqui, ó. É o texto lacunado, tá? Nada mais é que um texto lacunado. Então, ela já leu o texto 2 vezes. Então, ela tem que completar aqui, ó. O menino ganhou uma tartaruga bem piquititinha. Né? O que ele leu aqui? No caso, ele tem que preencher ela, disse o garoto. Né? Aí, de novo, pegou um caixote certo? Pegou um caixote e fez uma porta. Então, não tem, ó, um banco de palavras, tá vendo? Ele tem que lembrar que ele leu lá no texto e encaixar aqui. Então, aqui, omissões. Quantas eles omitiu? Número de respostas corretas em porcentagem. Então, você vai contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem 13 respostas aqui. Aí, você vai fazer um cálculo de porcentagem
para saber quantos por cento ela acertou aqui, tá? De respostas corretas. Aí você faz o cálculo lá da regra de 3, né, que eu acho que é mais fácil, para você conseguir chegar aqui Então, tem lá 13, né? O ruim ficou número ímpar, né? Então, se fosse 13, ela tem que, se ela acertar 6, né? Então, ele pode calcular ali 50%, tá? Então, você vai fazer uma porcentagem. Se ela se ela errar mais que 50%, porque ela precisa treinar essa compreensão leitora, tá, gente? Tá? Então, o texto close serve ainda como um meio de desenvolvimento para a compreensão da leitura, ao permitir ao aluno adivinhar as palavras que se encontram omitidas no texto, graças ao seu domínio das estruturas semântico-sintáticas da linguagem e de seus conhecimentos anteriores acerca do conteúdo do texto. No close, não intervém um tipo de pergunta ou instrução que poderia se tornar difícil para o leitor ou alheia ao texto. O close aumenta o nível de atenção do aluno na medida em que sua leitura constitui um processo ativo e antecipador, e não uma mera recepção inerte da informação. Pelo fato de essa técnica possuir um componente lúdico desafiado, ela tende a aumentar, por consequência, a motivação do aluno pela leitura. Então, gente, só que assim, na avaliação psicopedagógica, antes de você dar um texto close, é legal trabalhar com o se a criança tiver mais de terceiro ano para cima, trabalhar com PROCONLI, está lá na Booktoy, PROCONLI. Se a criança tiver terceiro, quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, aí é legal você aplicar primeiro o PROCONLI, para depois entrar com close, tá? Isso eu li no próprio livro, no manual do PROCONLI, tá bom? Bormuth, 1968, informa que as respostas corretas, entre 44% e 57%, indicam nível de instrução. Pontuações abaixo de 40% revelam nível de frustração. Acima de 57%, nível independente. Então, assim, no teste close, a criança tem que acertar pelo menos acima de 57%. Se for abaixo de 50% ali, gente, o nível dela não está bom em relação à decodificação e memorização do texto, tá? Então, no nível independente, vamos supor, você chegou aqui nessa avaliação da leitura aqui, aí você é um teste qualitativo, então você vai avaliar essa criança. Se ela está no nível independente, no nível de instrução ou no nível de frustração. Então, se for no nível independente, é pelo nível que o aluno pode ler com facilidade e fluência, com boa compreensão e escasso número de erros, tá? Não erra muito, é uma criança, ó, que rapidinho ela lê, ela decifra, ela compreende, ela já acha a resposta do close, né? Se for nível de instrução, aí você vai pôr lá no seu teste qualitativo, ó, de acordo com o teste, né, de Regina Monizotti, você vai pôr o nome do teste bonitinho, né? Instrumento, avaliação da leitura escrita, no texto close, a casa é a tartaruga, né? A criança está no nível de instrução, pois, né, ela aqui, ó, é aquela que a criança pode ler satisfatoriamente sob orientação ou apoio do professor. Ela sente que o trecho não é facial, mas pode abordá-lo. Mas lá no outro está mais legal para a gente escrever no relatório, ó, quer ver? Então, está aqui, ó, a criança ainda uma dependência, né, para ler com autonomia. Então, você vai estar fazendo o seu relatório qualitativo bem bonito, tá? E o nível de frustração, tá? É o nível em que a leitura se fragmenta, a fluência desaparece, os erros abundam, a compreensão e a memorização são fracas e a criança revela sinais de tensão e ansiedade. Então, são dicas para você escrever lá no seu relatório e você vai observar essa criança, né, durante as sessões, tá? Agora, a rapidez de compreensão da leitura. Por rapidez de compreensão da leitura, entendemos o ritmo de aquisição do significado dos textos escritos. Para facilitar a tarefa do professor, que pretende avaliá-la, fornecemos do lado direito, no final de cada texto, o total de palavras constantes da lição. A contagem do tempo é feita desde o momento em que o aluno começa a ler em silêncio até o final. Computa-se o número de minutos utilizados divididos pelo montante de palavras. Então, é assim, gente, ó, no texto A Casa é a Tartaruga, tá? Eu tenho, aqui está escrito aqui embaixo. Ops, peraí. Então, no texto A Casa é a Tartaruga, eu tenho aqui embaixo, aqui, ó, 87 palavras. Já tem, todos os textos têm um número de palavras. Qualquer texto, gente, tá?
Aí tem uma continha que a gente faz para a gente conseguir chegar nesse aqui, certo? Para ficar mais rápido. Você não tem que contar palavra por palavra, né? Geralmente a gente conta as palavras, os 3 primeiros parágrafos, soma, né? Conta e divide por 3, coisa assim, tá? Para você achar quantas palavras você... Ah, não, aí multiplica, deixa eu ver. Divide por 3, depois multiplica pelo número de parágrafos, para você ter uma noção de quantas palavras tem naquele texto. Porque se for um texto de 1000 palavras, como é que você vai, né, fazer a conta? É complicado, né? Então, aí você, uma criança do primeiro ano, ela precisa ler pelo menos 50 palavras no minuto. Aqui tem 87 palavras, certo? Então, você vai fazer o quê? Quando ela começar a ler, você tem que marcar 1 minuto para ver se ela leu 87 palavras em 1 minuto, tá? Então, aqui está 87 palavras. Então, para ver se em 1 minuto ela conseguiu ler 87 palavras. Então, ela tem que ler em 1 minuto. Ó. A contagem do tempo é feita desde o momento em que o aluno começa a ler em silêncio, até o final. Computa-se o número de minutos utilizados divididos pelo montante de palavras. Mas, gente, eu creio que tem que ser oral também. Você pode até, porque se ela lê em silêncio, como é que você saber como foi a leitura dela, né? Então, você deixa ela ler uma vez em silêncio, para ela começar a decodificar esse texto, e depois ela lê oralmente, tá? Para ver como que ela leu em 1 minuto. Então, no caso daquele texto ali, ela tem que ler 87 palavras em 1 minuto. Então, o que eu falei, né? Como é um teste qualitativo, se a criança, esse textinho é difícil para essa criança ler, você vai procurar um outro textinho, uma parendinha, tá? Um outro texto voltado para o primeiro ano, só que você precisa fazer esse cálculo de quantas palavras tem o texto, e ela precisa ler, tá? O textinho tem que ter pelo menos mínimo 50 palavrinhas, tá? E ela precisa estar lendo pelo menos 50 palavras em 1 minuto. Aí você pode procurar um textinho. Quando essa criança não leu nada, se vai qualitativamente, você vai falar que ela não está alfabetizada e que ela, nesse teste, né, ela não conseguiu realizar a leitura. Então, quer dizer que não é intervenção psicopedagógica da alfabetização com ela. Então, os textos selecionados, né? Então, 7 anos, A Casa da Tartaruga. 8 anos, As Compras. 9 anos, A Formiga Investigadora. Textos selecionados do livro Compreensão de Leitura 2. 10 anos, As 4 Estações. 11 anos, As Plantas Sentem. E 12 anos, Os Cristais. São os textos, tá, gente? Tá? Antes de aplicar a prova, pede seu aluno que leia a seleta completa, com palavras omitidas, e pense no vocábulo que melhor complete cada um dos espaços pontilhados. Em seguida, ele deve reler a seleção e escrever as palavras omitidas, dispondo de um bom tempo para isso. Então, é o teste, é o close, tá? Respostas corretas, considerando como tais as palavras escritas que reproduzem ou não alterem o significado do texto. Se a avaliação tiver por objetivo de aferição, só se deverá aceitar a palavra exata, já que a aceitação de sinônimos reduz a confiabilidade. Contabilizadas as respostas corretas, extrai-se o percentil, tendo por base o número de palavras omitidas em cada lição. Para facilitar a tarefa do professor, em cada texto close, indicamos o número de omissões, tá bom? O close serve... acho que já li esse aqui, né, gente? Esse aqui. Texto 1. A Casa é Tartaruga. Tem um texto aqui para vocês verem. É esse aqui, 87 palavras. Então, a criança em 1 minuto, né? Tem que marcar o pronome para ler esse textinho, tá? Em 1 minuto, tá? Então, você vai avaliar como que ela leu, como que ela não leu. Depois tem o texto 2, As Compras. Tem 116 palavras. Então, em 1 minuto, que é o segundo ano, né? A criança tem 116 palavras aqui. O texto 3, A Formiga Investigadora, que já seria o nível de terceiro ano. A criança precisa estar lendo 279 palavras, mas eu acho, gente, do jeito que está o nosso ensino, vai ser difícil uma criança de terceiro ano ler tão fluentemente assim, sabe? Depois tem o texto de quarto ano, As 4 Estações, 170 palavras. O texto de quinto ano, 309 palavras, tá? E o texto de sexto ano, acho que eu não coloquei aqui o número de palavras, né? Aí tá aqui, deixa eu ver aqui quantas palavras tem o texto do sexto ano. Tem 346 palavras. Tá vendo? Conforme a criança vai avançando na escolaridade, ela tem que ler mais rápido. Tá? Então, em 1 minuto, ela precisa estar lendo 346 palavras. Tá?
Depois vem a avaliação da escrita. Primeiro, a discriminação fonética. Tá? Ah, tá, eu passo sim, eu mando para vocês que fizeram inscrição, tá bom? Mando no e-mail de vocês. De posse do protocolo, a terapeuta explica à criança que vai falar uma sequência de sílabas, as quais deverão ser escritas sob os traços da coluna à esquerda, uma sílaba em cada traço. Então, gente, aí já tem o protocolo aqui, ó. Então, essas aqui são as sílabas, tá vendo? Tá vendo? Aí você vai digitar para a criança. Pá, tá, cá. Da esquerda para a direita, tá? Aí tem o protocolo para a criança escrever e você faz a avaliação qualitativa aqui, ó. Certo? E aí, pá, tá, cá, ba, da, cá, chá, sa, chá, zá. Só que você vai fazer mais devagar para a criança, né, gente? Não vai fazer tão rápido, tá? E aí você vai digitando essas palavrinhas, tá? Para saber se a criança consegue. Vamos supor, você digitou pá, aí a criança pode escrever bá. E aí? Ela está fazendo uma troca fonética ali. Você digitou tá, aí tá vendo que você trabalha o fônico? Que aí você vai trabalhar tá, 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 cá. Entendeu? Pá. Aí, o que acontece? A criança, se ela for uma criança que não consegue fazer uma discriminação fonética, ela pode ser que ela troque essas sílabas, entendeu? E aí você vai avaliar as crianças nesse teste qualitativo, tá? Você vai saber quais sílabas que ela comete troca, é o que você vai trabalhar depois na intervenção. Então, aí eu tenho a prova 2, que é a análise de sucessão de sons de pseudopalavras. A criança deverá escrever as pseudopalavras e protopalavras, é a mesma coisa, tá, gente? Ditadas pela terapeuta. Após tê-las repetido verbalmente, ou seja, a terapeuta fala a protopalavra, a criança repete e depois escreve, seguindo as colunas da prova do protocolo, tá? Tem a palavra dissílaba, trissílaba e polissílabas, tá bom? Então, aí já tem todas as palavras aqui no protocolo, tá vendo? Aí o que acontece? Aí você vai, aí tem aqui já, ó, prontinho, a palavra dissílaba, polissílaba e trissílaba. Aí tem aqui, se ela acertou, você põe o mais, se ela errou, você põe o zero. E a criança vai escrever aqui, entendeu? E essa aqui é o protocolo que você vai colocar na avaliação dela depois, tá? Então, aí você vai colocar lá, certo? Ops, passou aqui. Aí são pseudopalavras, porque a criança, quando tem muita dificuldade com pseudopalavras, também ela não está... Ai, gente, eu não sei muito explicar por que nos testes, porque todos os testes da MENO também trabalham com pseudopalavras, né? Eu acho que é para trabalhar a parte, como que está essa parte também fonológica, da escrita, ela conhece, né? Então, tem as palavras aqui, mouco, rica, vamos supor, de sílaba primeiro, né? Mouco, bartim, linou, fanve, sigo, as dissílabas, depois trissílabas, rica, pé, noronli, até difícil falar, né? Cisado, herói, rouguchi, depois a polissílabas, outro diré, acoltebo, drabadupo, pranchurronte e protadigo. Olha para você ver. São palavras difíceis, né? Então, você vai ver como você vai analisar essa criança na sucessão de sons da pseudopalavras, tá? E depois vem a memória auditiva de frases. A terapeuta explica à criança que vai ditar algumas frases, as quais ela deverá ouvir atentamente, repetir em voz alta e só depois escrevê-las nas linhas disponíveis do protocolo. Então, você vai ditar assim, ele fez tudo preto. Aí a criança vai escrever aqui, ó, no protocolo já, tá vendo? Aí já tá certinho, ó, que essas são as adaptações que eu fiz para esse teste ficar bacaninha, tá? Então, aí você vai digitar todas as frases para saber como essa criança está
na memória auditiva de frases. Então, a criança vai escrever, que é uma avaliação da escrita. Então, você vai digitar, ele fez tudo preto. Então, a criança vai escrever, ele fez tudo preto. Eu perdi minha bicicleta. Aí a criança precisa escrever, eu perdi. Aí se a criança fala assim, o quê? O que você disse que você falou? Aí você já vai registrar, entendeu? Porque essa criança não está... A memória auditiva dela também está ali comprometida, tá? Então, é a memória, no caso, a memória auditiva de frases. Então, na avaliação, o que você vai observar? Observar se a criança começa a frase com letra maiúscula, se dá espaço entre as palavras, se faz a pontuação, se põe um ponto final no final da frase, né? Deixa eu ver aqui. É mais ponto final aqui, bem facinho, tá? Marcar os erros ortográficos, verificar se a criança comete um erro, verificando se eles comprometem o sentido das frases, se o erro ortográfico compromete o sentido da frase. Observar se a criança omite palavras na frase, tá bom? Então, tudo isso você vai estar observando ali nessa criança. Aí, depois, aqui já tem aqui embaixo, aqui, ó, uma avaliação qualitativa também para você avaliar. Se você, gente, também, como é um teste qualitativo, você pode até usando ele também na intervenção, depois da avaliação, né? Você pode usar até mesmo os testes quantitativos, né? Na avaliação, e pode até mesmo deixar esse aqui para intervenção, para você ir vendo como que essa criança vai melhorando, faz um gráfico, né? O que ela acertou, o que ela não acertou, o avanço da criança. Depois eu tenho o ditado, prova de ditado. Aí eu tenho as palavras, né? Bebedouro, poder, atlas. Então, tem todas as palavras aqui, ó, que tem que digitar, certo? E depois tem um protocolo aqui onde a criança vai escrever. Aí você vai fazer uma análise qualitativa também, tá? Do que ela vai acertar ou não das palavras. Depois, por último, eu tenho a organização do pensamento. Acho que eu esqueci de colocar teste de evocação, gente. Deixa eu ver aqui. Acho que eu esqueci de colocar o teste de evocação. Que aí eu tenho aqui a avaliação da escrita, que é, no caso, a evocação, ó. Que são das imagens. Acho que no PowerPoint não tem isso aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. Aí eu vou mostrar as imagens para as crianças. Aí tem um protocolo onde a criança vai escrever também. Mas aí eu vou estar mostrando aqui. O avião. A criança vai escrever avião. Aí eu vou estar mostrando a flor. A criança vai escrever flor. E casaco, né? A criança tem que nomear a figura, tá? E escrever. Nomear e escrever. Tá? Ela tem que nomear e escrever, certo? Essa aqui. Então, tá, tem toda a explicação aqui, ó. A terapeuta explica à criança que vai mostrar algumas figuras. Não vai lhe dizer o nome das figuras, mas ela deverá olhar e escrevê-los diante dos numerais dessa parte do protocolo, abaixo o nome dos desenhos. Então, assim, cada é tudo numerado, né? Cada figura tem o seu número, tá? Tá vendo? Ó, número 1, bebedouro. Número 2, poder, atlas. Então, nós corrigir também, você sabe, entendeu? Qual letra que é. E, por último, tem a avaliação e organização do pensamento. Então, na avaliação, você vai observar se a criança tem relação com a figura, se há enumeração de elementos de forma estática ou dinâmica, personagem central, quem é, onde está, que ação executa, o enriquecimento do personagem, se ele não atribuídas qualidades ou defeitos, personagens secundários descritos de maneira objetiva ou não, personagens secundários em relação ao tema e aspectos projetivos. Esse instrumento é de avaliação qualitativa. Estar atento durante todo o tempo de aplicação das provas, observando a postura no manejo do lápis, como essa criança pega no lápis, a postura corporal, a agitação motora, o nível de cansaço e o desinteresse. Tudo isso você precisa avaliar, tá? Além disso, deverá observar os aspectos relacionados com a hipertonia. O que é hiper? Hiper, quando eu escrevo muito grande, e o hipo, tá? É quando eu escrevo pequeno. Então, você tem que avaliar a hipertonia ou hipotonia muscular, expresso por meio de uma letra muito clara ou muito escura também, tá?
O movimento da escrita da esquerda para a direita, o movimento correto das letras, o fato de a criança escrever a palavra inteira para depois colocar os sinais específicos, o tio, acento, cedilha e tal, não é importante o tipo de letra usado pela criança. É cursiva, se é de imprensa ou bastão. Porém, se ela perguntar que tipo de letra deve usar, deve-se sugerir a letra cursiva. É importante observar se a criança mantém o mesmo tipo de letra durante toda a avaliação ou se modifica. Anotar as trocas fonéticas, caso existam as dificuldades ortográficas que aparecem, que possam ser indícios de disgrafia ou desortografia. Aí eu tenho a imagem, né? Aí você vai observar essa imagem aí e vai pedir para a criança escrever. Que tá a imagem, gente, ó, pra vocês verem, tá? Tá a imagem. Aí você vai pedir para que se chama organização de pensamento, tá? Aí a criança, o sujeito deverá observar a figura e descrever o que está vendo verbalmente. Depois que ela descrever verbalmente, aí você vai pedir, tá? Para ela escrever e dar um título à história. Aí tem um protocolo aqui. Certo? Para escrever e dar o título à história. Então, é isso aí, certo? Então, assim, falei desse teste, para quem está entrando agora, tá? Que é a avaliação da leitura escrita de Regina Morizotti, tá? Aí, o teste está lá na loja virtual, portalneuroensino.com.br, se alguém quiser ir lá olhar, tem um videozinho mostrando também. E